Então, Josué era um cara importante, mas eu queria que você contextualizasse o antes e depois da história de Josué. Porque o que aconteceu antes para chegar até aqui em Josué e qual que é o cenário do mundo nesse momento? Josué nasceu no Egito. Josué não conheceu outra vida senão da escravidão, porque a escravidão dos hebreus no Egito, ela começa particularmente a partir da 18ª dinastia. Então eu estou aqui no século 15 a.C. Os hebreus ficaram no Egito, alguns acreditam que os hebreus ficaram 400 anos no Egito, outros colocam 215 anos no Egito, não vou entrar nessa questão, nós já tivemos um sobre Moisés aqui, mas Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito através da saída do Êxodo, que a Páscoa, há pouco tempo tivemos a Páscoa, foi comemorada a Páscoa, aquela coisa toda. Então, quando eles saem do Egito, o Josué sai, um jovem, que ele nem conheceu a liberdade. Ele já nasceu numa época em que seus pais eram escravos do Egito e que ele mesmo era escravo do Egito. Então já tudo era muito novo para ele, muito inédito. O Josué novo, ele não alcançou uma época em que ele podia ser dono de si mesmo. Então tudo era muito novidade, ele aproveitava cada ambiente, ele queria aproveitar e aprender tudo. E quando Moisés está passando com o povo hebreu ali pelo deserto do Sinai, quem hoje olhar no mapa, você vai ver que tem o Egito, tem a Península do Sinai, e aqui começa na parte superior. O Sinai, na verdade, ele tem uma bifurcação aqui, que formam dois braços de mar. Um é o Canal de Suez e o outro é o Golfo de Áqaba. Do lado de cá está a Jordânia, aqui está Egito e aqui em cima começa Israel. Eles atravessaram a Península do Sinai, receberam a tábua dos 10 mandamentos, a questão do bezerro de ouro, Moisés subindo ao monte, voltando com a glória de Deus, e Josué vendo tudo aquilo, vendo Moisés armando o santuário, Arão falhando. Olha que interessante, ele também teve a oportunidade de ver muitos líderes falhando. Que ele viu o Moisés falhando, quando Moisés uma vez lá feriu a rocha em Meribá e perdeu a paciência. Ele viu virtudes e defeitos dos líderes. Ele viu Arão, que era irmão de Moisés, fazendo bezerro de ouro e colocando o pessoal para adorar o bezerro de ouro, com orgias e outras coisas mais. E mesmo assim, ele soube aproveitar o que eu chamaria de a pedagogia da oposição. E para você que está em casa, eu vou explicar o que é isso. A nomenclatura é de minha autoria, tá? O que eu chamo de pedagogia da oposição? Você está reclamando que seus pais, às vezes, não tratam você de uma maneira como você deveria, que você vive num ambiente tóxico? Então, aprenda bastante com eles. Muito, preste atenção em cada ato, para que você saiba o que você não deve fazer. Às vezes, nós só queremos aprender com os bons exemplos. Temos que aprender também com os maus exemplos. É verdade. Você está entendendo? É verdade. E não tomar sempre a parte pelo todo. Então ele viu que Arão falhou, mas ele viu Arão também sendo aquele que Deus escolheu para cuidar do santuário. E nesse momento, quando eles estavam quase, depois dessa travessia de alguns meses, estavam quase chegando, assim, subindo aqui o Sinai, né? Quase chegando ali na fronteira para a Terra Prometida. Antes de entrar, vamos pegar 12 espias ou espiões, se vocês quiserem. Isso era comum na época. Saiam para ver o que a Terra tem de bom. E esses saiam para ver o que a Terra tem de bom, não era simplesmente ir lá e tomar o que é dos outros. Isso aqui é uma coisa que eu quero aproveitar para explicar desde agora. Porque lendo assim rapidamente, parece que Israel provocou um vídeo dos cananeus. Os cananeus, ou cananitas, é a mesma coisa, estavam felizes na terra deles lá, com a religião deles, adorando o Deus deles. Daqui a pouquinho chegou todo mundo lá, e tirou todo... Não, dá licença que agora a casa é minha, agora o Senhor Deus de Israel, que é o dono de tudo isso aqui. É um genocídio? Não. Pode olhar que Deus não mandou que eles ocupassem toda a terra de Canaã. Sabe que terras eles deveriam pegar de volta? Terras que Abraão, Isaac e Jacó haviam negociado. Porque os patriarcas se tornaram latifundiários. Só que quando Jacó deixou Canaã por causa da fome e desceu com a família dele para o Egito e acabou ficando no Egito, a terra que era de propriedade deles acabou sendo ocupada por outros povos, e povos que eram mercenários dos egípcios. E agora, quando eles voltaram, eles tinham uma dificuldade. Primeiro, reaver a terra que pertenceu aos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, não era tomar a terra de ninguém. Segundo, chegar até lá porque o Egito comandava Canaã naquela época. Assim como os Estados Unidos hoje está comandando a Venezuela. A Venezuela é um país independente, mas os americanos estão dando as cartas ali. O Egito também, ele dominava Canaã dessa forma. E muitos povos eram subservientes ao faraó do Egito. Então agora eles saíram do êxodo
Todos esses povos já estavam assim, olha, se prepara para batalhar contra os hebreus que fugiram do Egito. Aí que dos espias, 10 voltam com medo, falando, não, lá tem muito gigante, a terra engole as pessoas, a terra é ruim, a terra é má. Tanto é que 63% do território de Israel é deserto. Então, realmente, o que tem de bom? Não é terra que manda leite e mel? Só vimos pedra e areia? Cadê o leite e mel? E nesse momento, ele e Caleb, Josué e Caleb falam, não, gente, para com isso. Se o Senhor nos deu a terra, ele vai nos dar a bênção. Mas Moisés fala, olha, como vocês foram infiéis e em rebeldia, nenhum de vocês, nem do descendente de vocês, ocupará a terra prometida. Vão voltar todo mundo para o deserto do Sinai. Eles saíram da fronteira, voltaram para o deserto e ficaram mais décadas ali, até morrer toda aquela geração, nasceu uma nova geração e os únicos, com suas respectivas famílias, daquela antiga geração, que entraram em Canaã foram Josué e Caleb. Cara, olha, isso é sensacional. A gente avançou um pouquinho na história. Eu vou fazer um parênteses do que aconteceu entre o nosso começo e o que você falou agora, pra gente aprofundar. Porque depois eu quero aprofundar nos espias, né? Então a gente falou que Josué estava caminhando com Moisés, e aí, um pouco depois, acontece algo, né? A primeira grande missão de Josué vai ser liderar o exército de Israel contra os amalequitas. Então Israel estava no deserto, em Refidim, quando os amalequitas atacaram sem provocação nenhuma, e aí Moisés chamou Josué e deu uma ordem simples para ele, que é, escolha homens e vá lutar amanhã. Então acho que, isso daqui demonstra como ele confiava em Josué, porque ele colocou ele na liderança. E aí não teve uma estratégia detalhada, ele não foi lá, sentou e passou uma estratégia, não teve um tempo de treinamento. E aí, como você falou, ele nasceu já escravo. Ele talvez não tenha sido treinado, não sei, vou te perguntar. Com certeza. Talvez não tenha sido treinado como um grande guerreiro, um grande batalhador, ele é um cara que era escravo, trabalhava e etc. E aí Josué simplesmente obedeceu. Ele falou, tá bom, eu vou liderar um exército, sem experiência talvez. E aí no dia seguinte, aconteceram 2 batalhas ao mesmo tempo. E aqui é onde eu quero te perguntar o que significa tudo isso. Porque embaixo tinha o Josué com exército, então espada contra espada, eles estavam lutando, Josué contra aqui os amalequitas, só que no topo do monte estava lá Moisés, um cajado de Deus levantado nas mãos. E aí o texto revela, né, que enquanto a batalha, o bicho estava pegando embaixo, a batalha oscilava conforme os braços de Moisés. Então quando Moisés estava com os braços levantados, Israel avançava. Aí quando ele cansava, porque, bicho, já tentou ficar assim, 1 minuto já é difícil. Aí ele cansava, aí Amaleque avançava. E aí, imagina assim, um homem velho, que era Moisés, cansado, e aí de repente ele foi cansando, aí veio Arão e Hur, que colocaram uma pedra para ele sentar e ficaram cada um de um lado segurando os braços. Quando eles também cansavam, ele baixava o braço e Israel começava a perder, e depois, quando levantava, Israel começava a ganhar. E aí diz aqui em Êxodo 17:13, né, e Josué derrotou Amaleque e seu exército ao fio da espada. E eu queria te perguntar, cara, assim, pensa o Lucão que tá lendo aqui, um cara às vezes mais cético, e fala assim, porra, você tá me falando que tem uma guerra rolando, e tem lá um velhinho, né? Os braços levantados. Né, com o braço levantado. E aí quando ele levanta o braço, o pessoal tá ganhando a luta, ou seja, aumenta a habilidade deles, os outros ficam piores. Que é isso, Rodrigo Silva? Então, assim, explica pra gente esse contexto dessa luta. Eu vou explicar do ponto de vista teológico e psicológico. Tá. Do ponto de vista teológico, eles tinham que entender que se eles vencessem, não era a despeito de Moisés. Moisés ainda era o líder. Então era uma maneira bem visual de falar o seguinte, porque senão podia correr o risco assim, deles ganharem, nós ganhamos. Desculpa, não foi você. Você tá entendendo? Não precisamos de você. Exatamente. Não, eu que consegui fazer uma boa venda da Finclass, eu botei a Finclass, foi meu time de vendas. Eu não preciso mais de vocês aqui. O grupo primo que depende de mim, não sou eu que dependo do grupo primo. Quando o funcionário quer se tornar mais importante do que a logomarca da empresa dele. Você tá entendendo? Ele não entende o papel dele na empresa. Ele acha que ele é o todo ali. Não foi ele que fundou, não é ele que é o dono, não é ele que é o acionista majoritário. E às vezes atrapalha. Então, do ponto de vista... já misturei o teológico com o psicológico aqui. Você tem que entender que o seu papel é o seu papel. Não queira ser mais do que aquilo. Então, se Moisés não tivesse aquele ato, eles podiam ser tentados a pegar a glória para eles. Então, assim, vocês estão batalhando aqui, mas essa batalha depende de quem está lá em cima em oração. Ainda dentro do ponto de vista teológico, tem muitas batalhas que são ganhas. Eu amo os irmãos pentecostais e aquelas senhorinhas tradicionalmente chamadas irmãs do coque. Irmã do coque, Quem for da Assembleia de Deus vai entender, Deus é amor. Aquelas velhinhas ali na oração, ali, acordando de madrugada orando, aquilo dá uma força
que você não imagina. Então esse é um ponto. Do ponto de vista psicológico também você tem um elemento ali, né? O líder está ali na frente. E isso em todas as histórias de batalha que você pode imaginar. Por que você sempre coloca o general numa posição alta que os outros soldados, ao lutarem, possam olhar o general? Ou seja, tem uma questão psicológica. É importante o estandarte que vai à frente. Lembra as guerras napoleônicas? Todas as guerras sempre eles colocavam o pessoal tocando, a música, o estandarte à frente. E quando o estandarte cai, vai lá um soldado e levanta o estandarte e dá um ânimo nos outros. Então tudo isso aí está interligado. Aspectos teológicos e psicológicos. E um outro elemento que eu noto ali, Refidim, onde os amalequitas lutaram ali, Refidim, eu já passei por esse lugar no Egito. É um lugar assim, quando a gente passa ali você sai do Cairo, pega e vem descendo ali de ônibus, você passa pelo deserto de Sur e vem descendo ali no lado do canal de Suez ali, do Golfo de Suez. Você vai descendo, você passa por esses lugares, até das palmeiras lá, passa por Mara, onde as águas se tornaram amargas, se tornaram doces, você vê tudo isso. E o lugar realmente era um desfiladeiro. Você tinha uma montanha aqui, o exército ficava encurralado ali no meio. E os amalequitas não eram um povo assim, eles eram nômades do deserto e eram guerrilheiros. Pessoas que ficavam no deserto terrorizando, era como se fosse quase que uma gangue, os amalequitas. E Josué venceu. Agora, uma última pergunta que você me fez. Eles não tiveram tempo para treinar, mas é que vem o sangue no olho e Josué demonstra isso mais uma vez. Ele é sangue no olho. Tem mais um filme, e vocês que sempre me ajudam com os títulos do filme, eu assisto os filmes, eu sei tudo de Bíblia, mas os filmes eu esqueço o nome do filme. Acho que é 12 Homens, se eu não me engano, que é da luta no Afeganistão, baseada até em fatos reais, que um americano vai lutar com um afegão lá contra os terroristas no Afeganistão, e eles vão a cavalo, tem que lutar a cavalo. Eu não sei. O soldado americano, o Talibã, eles estavam lutando contra o Talibã. Então o soldado americano chega com aqueles homens dele lá, e ele chega todo de militar ali, americano e tudo mais, e tudo e tal. E acho que é 12 homens, se eu não me engano. 12 heróis. É um filme muito legal, baseado em fatos reais. Bom, sempre tem aquela questão americana de nós somos os heróis do mundo, né? Você exclui isso um pouquinho aí. Mas tem uma coisa interessante, porque o afegão é um homem que está lutando ali e ele quer convencer o poderoso Marine americano que eles têm que ir a cavalo. Para com isso, vocês estão primitivos, vocês estão lutando ainda na Idade da Pedra, nós temos tecnologia. Isso não funciona aqui. Você não conhece o deserto, você não conhece. Aí o cara fica... E tem um diálogo deles que ele fala assim, mas eu não entendo por que os nossos inimigos são tão potentes assim, eles ganham tanta batalha, e vocês também resistem tanto, nós temos um poder militar muito maior. Ele falou assim, tem uma diferença. O senhor está lutando aqui, mas a sua família está feliz lá nos Estados Unidos, em segurança. Você está lutando como um profissional. Os meus homens, a maioria deles perderam tudo para o Talibã. As mulheres foram mortas na frente deles, foram violentadas na frente deles, os filhos deles foram mortos, a casa deles foi incendiada. Não sobrou mais nada para eles, a não ser a dignidade e a esperança, de lutar por esperança e por dignidade. Esse é o diferencial, vocês lutam por profissão, nós lutamos por profissão, por isso que eles têm mais sangue no olho e conseguem superar até a tecnologia que vocês têm. Então, ali no caso dos amalequitas, eles estavam lutando por profissionalismo. Queremos tirar dinheiro de alguns, como sempre fazemos. Os hebreus, liderados por Josué, que tinham sangue, estavam lutando por liberdade, por idealismo. E isso, às vezes, chega a superar a tecnologia. E eu tava pensando enquanto você fala, né? Pensando de uma forma lógica, né? Além da sua lógica, que já, fez muito sentido. Cara, se você botasse Moisés no campo de batalha, você tinha um risco-retorno muito desproporcional. Sim, ele tinha 80 anos. Ele tinha 80 anos, era um velho. Lutando. Ele provavelmente não iria agregar muito numa batalha como essa. Ele provavelmente iria morrer. Ou as pessoas teriam proteger ele, né, para ele não sofrer esse tipo de coisa. E se a gente tem uma perda dessa, se você perde o líder, a moral do exército acaba. Então, ele numa posição como essa era um risco para a operação. E agora um líder ali numa posição de destaque, ele agregar muito mais valor para todos, né? Então ele está numa posição de inspiração também, numa posição de tô junto com vocês, vamos para cima.
E aí eu vejo nas empresas, quando eu pego times de vendas, por exemplo, pode parecer bullshit para quem não tá no campo de batalha, mas um time de vendas ligando sozinho aqui, ó, ele performa muito menos do que um time de vendas com um líder fazendo uma abertura, fazendo um discurso, impulsionando o time, cobrando o time, liderando o time. A performance é diferente mesmo. Então Moisés, além do significado espiritual aqui, ele também tinha essa figura psicológica que você falou, que se aplica nos negócios. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.